É o Jornal Nacional começando agora. E a gente começa essa edição do Jornal Nacional mostrando um problema que atinge milhões de brasileiros. Como é difícil, conseguir um plano de saúde individual. Nós conversamos com especialistas e representantes do setor para entender por que eles estão cada vez mais caros e raros no mercado. No Senado, pelo menos 40 propostas querem mudar regras de planos de saúde. Por exemplo, tabelar o reajuste anual dos planos coletivos, como acontece com os individuais. Na Câmara, são mais de 150 projetos. O deputado Rogério Marinho, do PSDB, preparou um relatório a partir destes projetos. Entre outras propostas, ele cria a obrigação de oferta de planos individuais, o que não está previsto em lei hoje. Mas não mudou nada nas regras dos coletivos. O relatório está pronto para ser votado na comissão especial que discute planos de saúde. No plano individual, quem determina o valor do reajuste anual é a Agência Nacional de Saúde. O contrato só pode ser interrompido em caso de fraude ou falta de pagamento. No plano coletivo, negociado entre operadora e empresa, o reajuste é estabelecido entre as partes, sem interferência da ANS, e o contrato pode ser interrompido no fim de um ano. Essas diferenças criaram um desequilíbrio. Os planos individuais que têm muita regulação sumiram. Quem precisa de um plano individual sabe, as opções são poucas e os preços muito altos. As operadoras oferecem apenas os planos coletivos que têm baixa regulação. Estes são feitos diretamente com empresas e rendem muito mais. A prestação da Érica, cliente de plano coletivo, passou para R$ 600 e ela teve de cancelar. Deixei de continuar alguns tratamentos, algumas consultas, interrompi pela falta do plano mesmo. Especialistas defendem que a lei precisa acabar com os falsos planos coletivos, um contrato com um grupo de pessoas, muitas vezes da mesma família, como se fosse um contrato empresarial, e que pode não ser renovado no aniversário ou ter um reajuste alto, deixando o beneficiário na mão. Esta professora da UFRJ afirma que a oferta do plano individual tem de ser obrigatória e a preço acessível. As empresas, elas fizeram um truque. Elas deixaram de vender planos individuais e passaram a vender esses planos, que são planos falsos coletivos. Quem os compra são praticamente indivíduos e famílias. Então, nós temos planos individuais, mas não funcionam com as garantias dos planos individuais. A FenaSaúde, que reúne as 23 maiores operadoras e seguradoras, diz que não há um acompanhamento dos custos dos procedimentos de saúde, que são altos e que tornam os planos individuais inviáveis. Segundo a federação, os reajustes autorizados pela ANS não são suficientes para acompanhar os custos. Com a regulamentação da ANS, aonde ela impôs reajustes aquém do necessário para repor os custos dessas empresas, desses serviços, houve um desinteresse. As empresas não vão trabalhar com prejuízo. O nosso problema é custos. E nós precisamos ter o apoio de políticas de governo que façam esta coordenação dos custos na assistência médica. Em 2000, quando a agência foi criada, o mercado tinha mais de 2.000 operadoras. Hoje, tem menos de 800. 266 concentram 42 milhões de beneficiários. De um total de 47 milhões de beneficiários, apenas 9 milhões estão em planos individuais, um número que vem caindo. A ANS afirma que ter mais planos coletivos que individuais é um movimento natural do mercado, mas diz que vem fazendo novas regras para estimular a oferta de individuais. Incentivar a concorrência no setor, especialmente através da portabilidade de carências, permitindo que haja uma mobilidade maior do beneficiário de uma operadora para outra, caso ele esteja mais ou menos satisfeito com os serviços prestados pela sua operadora. Sem fazer intervenções que podem causar outros impactos negativos, conduzir o mercado a esse fim de voltar a comercializar planos individuais com mais intensidade. A Comissão Especial da Câmara, que trata dos planos de saúde, ainda não marcou uma data para votar o relatório do deputado Rogério Marinho. Subiu para 51 o número de mortos por febre amarela no Rio. O estado já registra 112 casos da doença desde o início do ano.
Hoje teve mutirão de vacinação nos 92 municípios do estado. Os postos ficaram abertos o dia todo. O Rio precisa vacinar 14 milhões de pessoas. Ainda faltam 4 milhões para atingir essa meta. E pela primeira vez, um macaco com febre amarela foi encontrado morto no Parque Nacional do Itatiaia, no sul do estado. Agora, quem visita o local precisa assinar um documento atestando que está ciente dos riscos. Os macacos não transmitem a doença, mas são um alerta da presença do vírus na região. E a gente continua falando sobre febre amarela, porque em São Paulo os homens andam fugindo da agulha. A Secretaria de Saúde do Estado prorrogou a campanha de vacinação contra a febre amarela até o dia 16. Nos 2 primeiros meses do ano, quase 6,5 milhões de pessoas foram vacinadas. E a maioria, mulheres. Quem tem medo de uma agulhinha dessas? E aí, doeu não? Um pouquinho. Doeu? É que eu não gosto muito de tomar injeção, não. A Cleide trouxe o filhão, que ainda não tinha tomado a vacina. Com medo. Não medo, ocupado demais pra vir. Ocupado demais? Sim. Mentira! Sim. Qual era a ocupação que impedia eles tomarem? De manhã eu estudava e à tarde eu trabalhava. É? Verdade isso? Mas tem os finais de semana que dava pra ele vir, ele e o pai dele, tem medo. Já tomou a vacina, cara? Os agentes de saúde têm que ir lá na rua catar o pessoal para se vacinar. E ouvem cada desculpa. Vamos lá! Não, mas agora não, eu vou almoçar, se eu passo aí. Os homens representam 81% dos doentes de febre amarela no estado de São Paulo e 87% dos mortos. A Secretaria da Saúde diz que um dos motivos é o fato de ser uma doença silvestre e há mais homens trabalhando nas áreas de mata do que mulheres. Mesmo sabendo disso, eles não se previnem. E ele relata isso com muita tranquilidade. Não, eu não quero tomar a vacina, eu não vou tomar a vacina porque eu não vou pegar essa doença. Essa é uma doença antiga e não vai chegar até mim. Muitas vezes, a gente inclusive percebe que a esposa insistiu, pediu para que ele se vacinasse e ele não quis se vacinar. Esse hospital é um centro de referência para doenças tipicamente masculinas, como câncer de próstata, por exemplo. Por isso ficou conhecido como Hospital do Homem. Mas repare a quantidade de mulheres que tem aqui. É que de cada 10 homens atendidos neste hospital, 3 vêm sozinhos. Os outros 7 precisam de uma mãozinha feminina. Seu Gevaldo só vai ao médico acompanhado. Eu não tenho explicação. Se eu soubesse que eu ia ser entrevistado, eu ia bolar uma explicação, mas até agora não. A mulher está acostumada desde a adolescência, muito antes, às vezes, a ir sempre no médico, no ginecologista, e portanto está acostumada a ouvir notícias boas ou notícias que ela não tem nada. Por isso elas não têm medo de ir ao posto de saúde. E esse comportamento, segundo o Ministério da Saúde, é um dos motivos porque as brasileiras vivem, em média, 7 anos mais do que os brasileiros. Doeu? É igual do pernilongo, cara. Então é melhor tomar vacina. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, passou a cumprir em casa a pena pela participação no assassinato da modelo Elisa Samúdio. Ele deixou a penitenciária em Pará de Minas, no interior de Minas Gerais, ontem à noite. Macarrão estava preso desde 2010 e agora vai cumprir o restante da pena de 15 anos em regime aberto. Eu errei, mas eu acho que eu também, não sei se a palavra certa é merecer, mas eu acho que qualquer ser humano tem que ter uma segunda chance. Elisa Samúdio desapareceu em 2010 e até hoje o corpo não foi encontrado. Outro condenado pelo crime, o goleiro Bruno, cumpre pena em Varginha, no sul de Minas Gerais. As Forças Armadas fizeram hoje uma operação no Rio sem a presença das polícias militar e civil. O objetivo era a retirada de barricadas que trancam as ruas, impedindo a circulação de veículos pela favela. Foi preciso um exército para abrir caminho dentro da Vila Kennedy, uma das comunidades mais violentas da zona oeste do Rio. Os militares usaram tratores para derrubar as barricadas dos traficantes. Obstáculos para atrapalhar as ações da polícia. Ali naquela caçamba a gente vê a quantidade de tonéis com concreto dentro que foram removidos das ruas. São essas as barricadas que os traficantes usam para impedir a passagem dos carros. Provavelmente alguns daqueles tonéis estavam ali, olha. Essa rua estava impedida e agora liberada. 1.400 homens do Exército participaram da ação.
Desde que o decreto de intervenção federal foi assinado no Rio no mês passado, essa foi a primeira vez que as Forças Armadas entraram sozinhas numa comunidade. Não havia policiais militares nem civis. Foi a segunda operação na Vila Kennedy em menos de 10 dias. No fim do mês passado, policiais militares apreenderam aqui a arma de um sargento do Exército assassinado num arrastão na Zona Oeste. Hoje não houve confronto e a rotina da comunidade não foi alterada. Quando necessário, os militares também revistavam carros, motos e caminhões. 2 homens foram presos por desobediência e desacato a militar. Numa região onde até falar é perigoso, moradores que não têm liberdade nem paz apoiaram a ação de hoje. Acho ótimo, é muito importante para a comunidade. É bom para nossa segurança, né? Para todos nós. A gente está precisando de paz, né? É o que nós estamos querendo. Em Goiás, produtores rurais investem pesado em segurança para tentar impedir o ataque de criminosos às fazendas. Esse fazendeiro foi vítima dos bandidos 6 vezes num único mês. Com medo, pediu para não ser identificado. Hoje ele vive assim, de olho na lavoura e também na tela do celular. Nós temos hoje mais de 100 câmeras. Uma central recebe todas as imagens que chegam do campo. Tem câmera gravando até mesmo o que se passa na plantação de soja. A sede da propriedade é toda cercada. E cães bravos vigiam o local. Mesmo assim, num dos últimos ataques, os ladrões que estavam com armas de grosso calibre causaram um prejuízo milionário. Passou de 4 milhões de reais o roubo que foi levado. Só no município de Cristalina, em Goiás, foram 30 assaltos em 90 dias. O produtor está fazendo da porteira para dentro uma estrutura de guerra. Tem uma polícia técnica de investigação que procure quem recebe esse produto, porque quem rouba, alguém está pegando. O alvo dos bandidos são defensivos agrícolas usados na lavoura. Alguns frascos pequenos chegam a custar mais de R$3 mil. E ainda tem máquinas que usam tecnologia de ponta e trabalham quase sozinhas. O valor passa de R$1 milhão. Além das câmeras de monitoramento, a gente tem encontrado aqui nas fazendas uma outra cena que antes era muito comum só nas cidades, nos shoppings, nos bancos. Os produtores rurais, com medo de novos ataques, estão contratando vigilantes armados para proteger o patrimônio. O Brasil não tem um levantamento nacional sobre os roubos no setor do agronegócio. Por isso, a Confederação Nacional da Agricultura criou o Observatório da Violência no Campo. Pela internet, o produtor rural pode relatar os casos que acontecem nas propriedades. É preciso o governo, seja por meio do novo Ministério da Segurança Nacional que está sendo implantado, lance um olhar específico para o campo. E a realidade está mostrando aí a necessidade que isso aconteça. O Ministério da Segurança Pública afirmou que o governo federal investe no combate à violência nos estados através das secretarias de segurança e que o novo ministério vai se orientar pela integração da União com os estados no enfrentamento da violência. A Polícia Militar de Goiás informou que tem 100 carros para o patrulhamento rural e que outros 18 são usados no atendimento de 50 municípios com 4 mil propriedades cadastradas no sistema de patrulha rural. A Polícia Civil de Goiás declarou que montou uma força-tarefa para coibir os ataques e que só esta semana prendeu 5 bandidos que atacavam fazendas na região mostrada no começo da reportagem. Um coronel da Polícia Militar é o 10º integrante da Segurança Pública do Maranhão preso por participação numa quadrilha de contrabando. O coronel Reinaldo Francalance se entregou hoje à tarde. Segundo as investigações, ele, 8 PMs e o ex-superintendente de investigações criminais do Estado integravam uma quadrilha que contrabandeava cigarros e bebidas. A polícia ainda investiga a participação de outros suspeitos. A mercadoria vinha de navios do exterior e era levada para um galpão na zona rural de São Luís. Na semana do anúncio de que a economia brasileira voltou a crescer, o Fantástico vai mostrar o drama de jovens que perderam o emprego em 2 anos de recessão e que agora precisam reconstruir suas vidas. Durante 2 meses, o Fantástico acompanhou a vida de jovens trabalhadores que perderam quase tudo. Eu me vi no meio de noite, debaixo do sereno,
numa praça. Tem que pensar que há 3 anos atrás eu tinha celular caro no bolso, eu tinha um tênis para cada dia da semana, roupa de marca. Mas eles não perderam a esperança. Eu não tenho preguiça para trabalhar. Eu não tenho. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa sempre com força para trabalhar. O Rio de Janeiro sob intervenção e o Fantástico investiga como as armas chegam às mãos dos bandidos. Fecha aí, vem não correr. Intriga internacional. O que está por trás do passaporte brasileiro do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un? E no planeta Terra, as aventuras do mais veloz de todos os animais, o falcão peregrino no céu de Nova York. É sensacional, é fantástico. Amanhã depois do Faustão. Nosso domingo juntos. A seguir, a tempestade que deixou 5 mortos e 1 milhão de pessoas sem luz nos Estados Unidos. E a chuva que voltou ao sertão brasileiro depois de 6 anos de seca. Um temporal na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, provocou cenas impressionantes. O no rio que corta a cidade foi arrastado pela correnteza até bater nessa ponte aí. Felizmente não havia ninguém no veículo. E a mesma coisa aconteceu com mais 2 carros. Agora, o que é susto para alguns é festa para outros. Moradores do sertão nordestino comemoram a volta da chuva depois de 6 anos seguidos de seca. A maior estiagem da história na região. Céu cinzento, carregado de nuvens na região do Seridó da Paraíba. É prenúncio de chuva. Para quem vive no sertão, não tem imagem mais bonita, nem dia mais esperado. A gente fica muito feliz porque quando a gente vê aquelas nuvens que vem tudo escura, a gente já fica com aquela alegria, com aquele brilho nos olhos, essas nuvens lindas que Deus manda pra gente em água. E quando a chuva cai, a natureza responde depressa. O verde tinge a paisagem, folhas começam a brotar nos galhos secos, rios que tinham evaporado voltam a correr. Açudes acumulam água e, como por encanto, o cenário se enche de vida. O sertanejo corre para aproveitar a terra molhada. Choveu, correu para cá. Choveu, plantou. No campo, o barulho das ferramentas. É o primeiro ano em que os bois Garoto e Bem Feito puxam o arado comandados pelo seu Aloísio. O senhor está muito feliz? Estou vendo que o senhor está sorridente, alegre. E quem é que não fica, né? A gente quando tem um boi desse jeito, é bom demais. A longa convivência com a seca não trouxe só sofrimento, não. A experiência produziu conhecimento, sabedoria. E os sertanejos aprenderam que é preciso se preparar para os tempos mais difíceis de escassez. E é justamente no período chuvoso, de fartura, que eles têm que entrar em ação para assegurar o futuro. Seu Reginaldo aprendeu a usar as tecnologias para armazenar e fazer a água render. O sítio dele, em Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco, parece um oásis com toda a aridez ao redor. Mesmo na seca mais severa, não faltou comida para os animais. Ele soube aproveitar a natureza para guardar água em 4 tanques de pedra. Também construiu uma cisterna para casa e outra para o plantio. E perfurou um cacimbão, essa espécie de cisterna profunda que não deixou faltar água para 6 famílias vizinhas. E com o sítio produzindo, seu Reginaldo não precisou mais ir para São Paulo trabalhar como pedreiro e zelador. Embora para São Paulo? Não, nunca mais? Graças a Deus não. Posso sonhar um dia e já passei, né? E como é que é o sertão com chuva e verde? É rico, graças a Deus só tem alegria, né? Quando você vê a natureza e esses tanques de pedra tudo cheio, cisterna e tudo, nós só tem que agradecer. Para aquele agricultor que se preparou, que investiu nas tecnologias sustentáveis de convivência com o semiárido, né? Esses ficam mais felizes ainda porque vê essas tecnologias captando água, armazenando água no solo. Principalmente para essas famílias, as chuvas são um resultado bem melhor do que para outras que não se prepararam, né? Quando chove, a esperança renasce para todos e o sertão se transforma no paraíso. A gente não desiste, não. A gente, se morre um pé, a gente planta 2, 3.
porque a gente quer ter uma qualidade de vida, né? Que a gente não tem emprego. O emprego daqui a gente é cuidar dos animais, das plantações, plantar milho e feijão. E assim a gente vai vivendo, né? É isso, Cláudio. Bom contar histórias assim, né? Sem dúvida, dá um ânimo. Vamos falar mais sobre a previsão do tempo, então. Vamos para São Paulo conversar com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaque, boa noite para você. Essa chuva que trouxe tanta vida, tanta boniteza para o Nordeste, continua ou não? Boa noite, Mona Lisa, Rodrigo, boa noite a todos. Continua toda essa boniteza assim, viu? Pelo menos nos próximos 15 dias pode chover em toda a região. E a gente sabe que a chuva é bem-vinda para você que mora no Nordeste, né? Os maiores acumulados estão concentrados aqui nessa área em roxo, no sul do Piauí, Maranhão e boa parte da Bahia. O principal causador dessa chuva é esse sistema aqui, a zona de convergência intertropical. Ela forma áreas de instabilidade. Na prática, funciona assim. É uma combinação do ar quente que já está na região com o vento úmido que esse sistema traz. O vento úmido sobe e lá em cima forma as nuvens de chuva. E foi o que aconteceu hoje em Maceió. Choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Uma cratera se abriu na orla e parte da pista desabou. Depois da chuva, moradores sentiram tremores em pelo menos 6 bairros. Os abalos não foram registrados por sismógrafos, mas a Defesa Civil confirma o tremor. E olha esse vídeo feito pelo Eduardo Ribeiro, do bairro Pinheiro. Ele mostra as rachaduras que apareceram na casa dele. Impressionante, né? Amanhã pode chover de novo em Maceió, com máxima de 29 graus. No Recife e Fortaleza também pode chover e máxima de 31 graus. Tem alerta de temporais amanhã para quase todo o Nordeste, também o Norte, na região serrana principalmente do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e no Sul, entre o Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Mona Lisa e Rodrigo. Bom, já que você está falando aí de chuva em boa parte do país, né? Tem algum ponto, algum local onde vai ter o tempo firme? Rodrigo, em alguns pontos tempo firme sim, tá? Em 2 pedacinhos do nosso mapa eu mostro aqui para vocês. Na região de Campanha, no Rio Grande do Sul, no norte do Espírito Santo e Minas Gerais e em parte da Bahia também. Você que está em Manaus, Cuiabá e em Palmas, o tempo não vai ficar firme não. Vai chover, mas vai fazer calor, máxima de 37 graus em Cuiabá. Agora botão verão ligado em Florianópolis e também em São Paulo com máxima de 31 graus com a chuva a partir da tarde. E no Rio de Janeiro também, a chuva para refrescar. E para vocês aí, máxima de 32 graus. Bom domingo para vocês, Rodrigo e Mona Lisa. Obrigada, Jaqueline. Eu cheguei aqui com chuva hoje, você também, né? Então vamos lá, vamos encarar o domingo. Tchau, Jaqueline, obrigada. E a gente continua falando sobre o tempo, mas agora o tempo no mundo. Uma forte tempestade provoca nevascas e ventos de até 120 km por hora no nordeste dos Estados Unidos. Infelizmente, 7 pessoas morreram. 1.600.000 consumidores ficaram sem energia elétrica em 5 estados. Mais de 2.800 voos foram cancelados. Além do vento e da chuva, a neve também gerou transtornos em Ohio e em Nova York. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta para novas inundações em Massachusetts até amanhã. Na Europa, a onda de frio que deixou mais de 60 mortos começou a perder força. Autoridades emitiram alertas de enchente, porque a neve derretida pode provocar inundações. Uma nova tempestade ainda provoca ventos fortes e ondas grandes no Reino Unido. Nos canais de Amsterdã, dá uma olhada na Holanda, muita gente aproveitou para patinar. Mas essa diversão aí só deve durar até amanhã, porque os canais vão descongelar. Em algumas horas, os italianos vão às urnas renovar a Câmara dos Deputados e o Senado. O resultado imprevisível está deixando muita gente apreensiva, isso dentro e fora da Itália. Vamos ver os detalhes na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. A Itália, que pode sair das urnas neste domingo, é uma incógnita. Vai deportar os imigrantes que acolheu ou tratá-los como criminosos, fechando as fronteiras? Vai se distanciar da Europa e do euro ou vai se aproximar do governo de Bruxelas? Será tolerante com as outras religiões ou vai apoiar a volta dos movimentos fascistas? 2 partidos preocupam muito a União Europeia. O movimento populista e antissistema 5 Estrelas, hoje maior partido do país.
e a Liga de Matteo Salvini, que quer ver bem longe daqui todos os imigrantes, principalmente de origem africana. Mas o que a Europa também teme é a possibilidade de não haver governo e que, sem um vencedor, o impasse para um acordo que crie uma maioria se arraste por muito tempo. O Partido Democrático de centro-esquerda, que governa a Itália, levou o país da estagnação econômica para um crescimento de 1,5% ao ano, mas está em clima de derrota. O líder, Matteo Renzi, admitiu pela primeira vez que num possível governo cederia o lugar de primeiro-ministro para o atual chefe do governo, Paolo Gentiloni. Silvio Berlusconi foi visto hoje rompendo o silêncio eleitoral. Em Nápoles, fez propaganda da sua proposta polêmica de redução dos impostos. Amanhã se vota das 7 da manhã às 11 da noite, hora italiana. Cerca de 1.000 motoristas de ônibus vão trabalhar nas mesas eleitorais, o que pode provocar transtorno no trânsito de Roma e Milão. A apuração dos votos começa imediatamente depois do fechamento das urnas, às 7 da noite, hora de Brasília. Moradores de uma comunidade no litoral paulista vão ter que tomar muito cuidado amanhã ao sair de casa, né, Rodrigo? Ah, mas é por um bom motivo a descida das escadas de Santos. As bikes passam rápido, viu? Mas deixam um legado. Há 3 anos elas primeira vez ao Pacheco, em Santos. Pra ser sincero, mudou tudo praticamente, sabe? Porque aqui ninguém conhecia, ninguém sabia aonde era o Morro Pacheco. Então agora você fala, pô, Morro Pacheco é lá onde tem a descida da escada de Santos. Nesse ano, 120 moradores trabalharão no evento, mas a principal herança da descida é o Instituto Amigos do Pacheco. Criado pelos organizadores da competição para incentivar o esporte na comunidade, ele dá aula de várias modalidades, até de zumba. E há de quem falar que não é esporte. Muita gente tem depressão e depois que começa a dançar, a depressão vai embora. A dança é importante pra tudo, né? Pro corpo e pra alma. Mas dá uma canseira isso aqui? Sim, a gente queima muita caloria, né, meninas? Muita. Ajudando eles a realizar o sonho deles e o nosso sonho. Por quê? Qual o sonho de vocês? É formar cidadãos aqui na comunidade. A competição mudou o morro, mudou a comunidade. Agora, a comunidade é que muda a competição. O Pacheco também terá seus representantes na descida das escadas de Santos. Trabalhei entregando água aqui com o povo. Aí eu vi eles descendo, aí eu me incentivei, aí eu fui treinando assim. Aí gostei e tô aí até hoje ainda. Então. Hoje o Léo disputa campeonatos com a ajuda do Instituto. E agora corre atrás para alcançar caras que o inspiraram, como o Wallace Miranda, campeão de 2009. Esse é o medo, mas junto com esse medo eu acho que vem também eu acho que a satisfação de ver o esporte se renovando assim, com gente nova, com gente capacitada para ir lá fora e nos representar bem. Bicicleta com escada não combina em muito lugar. No Pacheco tem tudo a ver. A roda gira, veloz, e a comunidade vai junto.